esse é um momento muito especial para o Instituto Nato Hansa, como é para toda a comunidade. Então, eu preciso também dizer que esse projeto foi apresentado ano passado, em outubro, novembro, para a Política Nacional Aldir Blanc, escrita pelo meu querido amigo, o Gregory Kitzer, para quem eu peço uma salva de palmas. Como ninguém faz nada sozinho, né? Então eu também quero dizer do Dirceu, que é o tesoureiro do Instituto Nato Hansa, que organizou e que me chamou para poder, se eu quisesse vir coordenar o serviço aqui, a quem eu peço também uma salva de palmas. O Dirceu contratou um homem chamado Odair, e o Odair chamou um outro que também chamava Odair. Então eu dizia Odair, e eu achava isso ótimo. Eles fizeram esse trabalho que vocês estão vendo. Para quem conheceu antes e está vendo agora, isso foi fundamental, o trabalho desses dois homens que não mediram esforços no descobrir túmulos enterrados pela enxurrada de 83, que cobriram muitos túmulos, e também de ter o cuidado, quando achasse qualquer pedaço de material dos túmulos, das lápides, eles sabiam exatamente a que pertencia. E como pertencia àquele, eles já botavam ali. Eles tiveram esse cuidado. E eu quero agradecer muito. Infelizmente, eles não estão. Quero agradecer ao prefeito, que gentilmente autorizou o material para fazer a mureta da frente, que essa mureta ela não seria feita porque tem um barranco e nós não tínhamos dinheiro para isso, porque o orçamento era só colocar, além da manta, da brita, para colocar os moerões, a laje embaixo, né, para dar um limite, e o cercamento. Então, quando chegou essa parte aqui, então, que precisava ser um pouquinho mais alto. E o prefeito, então, cedeu, a quem eu agradeço muito mesmo. Também quero agradecer a comunidade toda que está aqui, o pessoal do INCH também, o vice-prefeito, que também esteve presente, o pessoal da Rádio Belos Vales, que foram tão gentis em fazer a divulgação, a Elke, que veio de Blumenau, representando a marmoraria do Museu Haas, que tem alguns túmulos aqui, a quem eu agradeço muito. E agora eu queria passar a palavra, agradecer, mais ou menos todo mundo, pode chegar, por favor. E agora eu vou passar a palavra para o Dirceu. Então, já aproveito e dou as boas-vindas ao nosso amigo Frank Schultz. Hoje, aliás, eu dou um passo para trás. Eu me recordo que a primeira vez que eu estive nesse espaço foi em 2013, quando a professora Maria Aparecida Cristóvão da Silva me disse: há um espaço lá que merece ser preservado. Foi em 2013. Para vocês também entenderem como as coisas levam tempo. E aí o tempo foi passando e tal. 2018, 2019, tivemos os encaminhamentos por causa de um outro imóvel acerca da preservação do patrimônio no município, que culminou na criação da lei que estabelece o Sistema Municipal de Patrimônio Cultural, no qual o professor Frank foi o primeiro proponente do primeiro processo de tombamento existente do município, que foi este imóvel. Então, também houve esse processo, né? O primeiro encaminhamento, de fato, foi o tombamento deste espaço, que possibilitou depois, com recursos federais, mas operacionalizado pelo município através de uma política de edital, e o Instituto Nato Hansa, que a Sandra preside, propusesse, então, com apoio logístico também do Gregory, né, para que se pudesse propor uma primeira atuação sobre esse espaço já tombado, que era não resolvê-lo na sua totalidade, mas bloquear o processo de destruição, de degradação desse espaço, que era especificamente aquilo que já estava previsto no processo de tombamento, que era o cercamento, a supressão vegetal e o estabelecimento, né, do plástico e da brita, porque percebam que hoje, numa manhã, depois de algum tempo, foi feita a manutenção do espaço. Então, também tinha essa perspectiva. Como tornar o espaço
mais fácil de fazer uma manutenção constante. Quando a gente ouve a Sandra falar, a gente percebe nela entusiasmo, né? Falta até fôlego, às vezes, a busca lá do fundo, né? O ar que precisa para falar com entusiasmo dessas coisas que envolvem a cultura e principalmente a nossa história, né? A história de Birama. Uma história que se confunde, eu tenho falado muito com a Marlene é a presidente da paróquia de Birama, né? Do qual a comunidade Neubremen, que durante um tempo fez parte, né? Hoje é uma paróquia em separado, mas tudo começou com a comunidade evangélica luterana de Birama, lá do centro, né? Eu tenho falado que os atos, né, as ações, tudo que foi construído no passado, ela foi feita grande parte pelos luteranos. Então a história de Birama ela se confunde com a história da comunidade, ou a comunidade evangélica luterana se confunde com a história de Birama, né? Foi ali que tudo começou, inclusive a instalação desse cemitério, né? Foi o segundo, o primeiro lá foi o do centro. E olha como o tempo é nosso aliado e precisa ser o nosso aliado, né? Tudo precisa de amadurecimento, de consciência, né? E chegou o momento da consciência de que isso aqui precisava ser resgatado, né? E eu quero aqui, em nome da prefeitura, agradecer ao Instituto Naturanza por ter tomado essa iniciativa de ter recuperado, né? Lógico que é um processo que não se concluiu, mas parabéns, né, a você, Sandra, o Gregory, ao Dirceu e todos que integram o Instituto Naturanza, que tornaram isso aqui possível.